Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Ah, Vicente, olha aqui, ó. A gente não tem quase nada pra fazer hoje. É verdade. Mas espera aí, hein? Ele tá falando só de nós aqui. He and I, not you. Porque pra você, pelo contrário, tem muita coisa boa pra você ver na aula de hoje. A nossa teleaula vai reprisar as coisas mais importantes que a gente viu até agora. Você vai ver como você está aprendendo inglês. E vai poder rever tudo o que precisa saber muito bem pra continuar aprendendo cada vez mais. Pois é, você ficou com a melhor parte. A teleaula de hoje vai valer por muitas. Vê se aproveita, hein? Sabe que você me deu uma boa ideia? Por que a gente não aproveita para rever também tudo o que nós fizemos nessas teleaulas? Tá aí. Gostei dessa ideia. Vamos fazer a revisão todos juntos. Vamos. Apresentações. My name is Sinbad. My name is Jasmine. Nice to meet you, Jasmine. Nice to meet you, Sinbad. Atendendo o telefone. Viagem Sunshine, Beth, bom dia. Viagem Sunshine, ei, bom dia. Alô? Hello? A Virgínia? Ela não tá aqui nesse momento. Virginia, she's not here right now. Quem tá falando? Who is it? Como? Oh, pardon me? Espera um momentinho, por favor. Hold on, please. Qual é o número do seu telefone? What's your telephone number? Dá pra repetir, por favor? Could you repeat that, please? Tá, de nada. You're welcome. Tchau. Goodbye. Perguntas pessoais. What is your name? Essa é a ficha de cadastro dos clientes da nossa agência. Eu estou ensinando para o Ney as perguntas que ele tem que fazer em inglês para os clientes na hora de preencher a ficha. E perguntar o nome eu já sei. Agora, e a profissão? Escreve aí. Para perguntar a profissão, a gente diz: What's your occupation? What is your occupation? E o endereço? Pro endereço você diz assim: What's your address? What is your address? Assim, né? Yes. Isso. Agora só falta o telefone. Pro telefone, What's your telephone number? Preposições in e at. Where do you work? We work in a circus. We are magicians. Então eles são mágicos profissionais. Trabalham num circo. A doctor. Where does she work? She works in a hospital. Bom, mas é lógico que ela trabalha no hospital. Onde mais ia ser? Mas in a hospital pode ser no hospital qualquer. Não diz exatamente onde ela trabalha. I work at the Sunshine Hospital. Sunshine Hospital. Agora a gente já sabe onde ela trabalha. Ela trabalha no hospital Sunshine. Sim, e daí? Continua sendo no hospital do mesmo jeito, né, o da lanterna? É óbvio, ela trabalha no hospital. She's a doctor. She works in a hospital. Concordo plenamente. She is a doctor. She works in a hospital. Exatamente. Ela tá presa, mas não tá desempregada. Peraí. Como é que você sabe que ela tem um emprego? Porque eu sei onde ela trabalha. She works at Sunshine Hospital. Entendi. Quer dizer, se eu entendi, o negócio é o seguinte:
In você usa para um local indefinido. E at você usa para um local definido. Não, peraí. Como assim? Explica melhor. Artigo indefinido singular. A ou an. Vamos pensar um pouco, porque às vezes eu uso a e outras vezes eu uso an. Eu sei que as duas palavras servem tanto para dizer um como uma. Elas não têm gênero. Mas eu digo an automobile, an envelope, an office boy. E falo a driver, a pencil. Ah, olha só que interessante. Automobile, envelope e office boy começam com vogais A, E e O. Driver e pencil começam com consoantes D e P. Isso quer dizer que an vem antes das palavras que começam com vogais e a antes das palavras que começam por consoantes. Como fazer perguntas em inglês? Eu aproveitei aquela reportagem no posto para mostrar a diferença das perguntas em inglês e em português. Você dirige? Dirijo. Você dirige. Ele dirige? Sim. Ele dirige. Está vendo? Em português você pode afirmar ou perguntar alguma coisa usando a mesma frase. Por exemplo, ele dirige. Ele dirige. Esta frase é uma afirmação. Mas se eu trocar esse ponto por um sinal de interrogação, a mesma frase vira uma pergunta. Eu leio isso de um jeito diferente. Ele dirige? Você percebe a pergunta pela minha entonação. Em inglês, eu digo, he drives. Eu estou afirmando, ele dirige. Mas esta frase não vira uma pergunta só porque eu coloquei o sinal de interrogação. Em inglês, isso não está certo. Eu preciso mudar a frase. Para fazer a pergunta, eu uso o auxiliar do. Esse verbo vai antes do pronome he. E no caso deste pronome, os verbos também mudam. Se eu digo he drives, a pergunta tem que ser does he drive? Drive sem o S. Essa regra vale para qualquer verbo. Essa regra que você descobriu naquele dia vale também para o verbo to be. Agora tem um detalhe bastante importante. Presta atenção nessa frase. He is okay. O pronome he vem antes do verbo. Para transformar essa frase numa pergunta, você tem que inverter a ordem. O verbo vem no começo da frase. Quer dizer, o verbo to be vem antes do pronome. Is he okay? Como você pode perceber, o verbo to be não precisa do auxiliar do para transformar uma afirmação numa pergunta. E isso acontece também num outro tipo de frase. Essa frase é uma negação. He is not okay. Ele não está legal. Para fazer essa frase, foi só colocar a palavra not depois do verbo. Na maioria dos verbos, não é assim que funciona. O verbo to drive, por exemplo. He drives, ele dirige. Para dizer que ele não dirige, eu preciso incluir a palavra not e o auxiliar do na frase. Assim, he does not drive. O auxiliar do entra sempre que o verbo precisa de um help para mudar o sentido de uma frase. Pedindo ajuda. Ok, testando o áudio. Fala alguma coisa, Edu, pro som, pra testar? Em vez de falar, será que podia cantar? Pode, né? Help, I need somebody, help, and just anybody, help, you know I need someone, help. Opa, ok. Obrigado pelo help. You're welcome. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco em como a gente usa a palavra help para pedir ajuda em situações diferentes. Eu lembro que o Júlio usou a mesma frase nestas duas situações. Ele disse, I need some help. Quando o Júlio falou I need some help, eu entendi que ele precisava da ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Eu também lembro de uma outra frase que o Júlio disse duas vezes. I don't understand this. Could you help me? Eu entendi que o Júlio disse Could you help me? Para pedir ajuda de um jeito educado. É como se ele estivesse perguntando assim, você pode me ajudar? A Beth e a Virgínia pediram ajuda de um jeito diferente. Elas disseram Help, 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 help. A Beth e a Virgínia disseram help.
help, porque elas precisavam de ajuda imediatamente. Help, help. É assim que a gente pede ajuda nas situações difíceis. É a mesma coisa que pedir socorro. Olha, essa teleaula foi um help tanto, hein? É verdade, viu? Eu nem lembrava que a gente tinha aprendido tanto inglês assim. Não, e te digo uma outra coisa. Isso é só uma parte de tudo que a gente já aprendeu. É, mas não vai esquecer que essa é a parte mais importante do telecurso de inglês até agora. Exatamente. E para não esquecer nada importante, o melhor negócio é estudar. Bye, bye. Bye, bye.